a ressurreição. A gente fala muito sobre ela, né? Sem dúvida é o pilar da fé cristã. Mas o que de fato aconteceu naquele dia? O que as fontes nos dizem sobre como era o corpo de Cristo depois da morte? E por que esse evento é tão crucial? É isso que a gente vai investigar agora. Então, a grande questão é essa. Que tipo de corpo era esse? As fontes deixam claro que não era um fantasma, de jeito nenhum. Mas também não era o mesmo corpo de antes que podia morrer. Era algo completamente novo, uma nova maneira de existir. E é exatamente isso que a gente vai explorar. Para a gente desvendar esse mistério, vamos seguir um roteiro. Primeiro, vamos entender a natureza desse novo corpo. Depois, a gente analisa as evidências físicas de que ele era real. Em seguida, vamos ver por que a ressurreição importa tanto. Daí, a gente segue a jornada até a ascensão e, por fim, vemos como tudo se encaixa num grande arco que vai da humilhação até a exaltação. Ok, primeiro ponto, e esse é fundamental. A ressurreição não foi uma reanimação. Não foi um simples voltar à vida como a gente conhece. Foi uma transformação total. Para entender bem essa diferença, é só pensar no caso de Lázaro. Ele foi ressuscitado, sim, mas ele voltou para a vida mortal dele e um dia morreria de novo. A ressurreição de Cristo foi algo completamente diferente. Foi a passagem para um novo estado de existência, com um corpo perfeito, imortal. E para ilustrar isso, as fontes usam uma metáfora incrível da agricultura: as primícias. Sabe, as primícias eram os primeiros e melhores frutos da colheita. Elas eram uma amostra que garantia a qualidade de tudo que viria depois. O corpo ressurreto de Cristo, nesse sentido, é exatamente isso: o modelo, a promessa de como será a futura ressurreição para os que creem. Certo. Então o corpo era novo, transformado. Mas como a gente sabe que ele ainda era físico, real, de carne e osso? Que evidências as fontes apresentam para isso? Olha, as narrativas são surpreendentemente físicas. Ele não era um fantasma. As pessoas podiam tocar nele. Ele comeu com os discípulos, partiu o pão, mostrou as feridas nas mãos e nos pés, e tem mais, ele até preparou um café da manhã na praia para eles. São ações super concretas, inegavelmente materiais. E a própria citação é, muito direta. Um espírito não tem carne nem ossos como verdes que eu tenho. A mensagem não podia ser mais clara, né? Isso não é um fantasma, é uma presença física, real. Mas é aqui que entra o paradoxo. Era um corpo físico, mas, ao mesmo tempo, livre das nossas limitações. Ele podia, por exemplo, aparecer de repente em salas que estavam trancadas. As fontes descrevem esse corpo como incorruptível, poderoso. Ele é chamado de corpo espiritual. E atenção aqui, não por ser um espírito, mas por ser um corpo físico perfeitamente guiado pelo espírito, sem nenhuma fraqueza ou doença. E claro, essa natureza dupla gerou um debate teológico, que a fonte apresenta de forma bem neutra. A visão principal defende que o corpo era físico o tempo todo, e coisas como aparecer em salas trancadas eram milagres pontuais. Já uma outra visão, como a do teólogo Murray Harris, sugere que o estado normal do corpo era não físico, mas com a capacidade de se materializar fisicamente quando ele quisesse. Ok, já entendemos a natureza do corpo, mas e daí? Por que isso tudo importa tanto? Qual é o significado mais profundo de um corpo que é físico e ao mesmo tempo transformado? É aqui que a análise teológica mostra que a ressurreição oferece, na verdade, 3 garantias fundamentais para quem crê. Vamos ver exatamente quais são elas. A ressurreição é vista como a fonte de poder para a regeneração, ou seja, para uma vida espiritual renovada. Ela também é a justificação, o selo de aprovação de Deus sobre o sacrifício de Cristo, que declara os crentes justos. E, finalmente, é a promessa da esperança futura, a garantia de que os fiéis também terão, um dia, seus próprios corpos ressurretos. Mas a história não acaba com a ressurreição. 40 dias depois, temos a ascensão. E isso não é um final, mas uma transição para uma nova fase, uma fase de autoridade e propósito. O relato descreve um evento físico, visível. Ele não simplesmente desapareceu, ele foi elevado na frente de todo mundo até que uma nuvem o cobriu. A mensagem era clara, ele estava indo para um lugar real, concreto. Isso leva a um conceito teológico conhecido como a seção de Cristo. A imagem dele, sentado à direita de Deus, não é sobre uma postura literal, mas um símbolo de 2 verdades muito poderosas. Primeira, sua missão redentora na Terra estava completa, finalizada. E segunda,
ele assumiu uma posição de honra e autoridade máxima sobre todo o universo. Para a gente amarrar tudo isso, a teologia usa um quadro que resume essa jornada toda em duas fases bem distintas. E essa comparação ilustra perfeitamente o arco completo. O estado de humilhação cobre a encarnação, a vida terrena, o sofrimento, a morte. Em total contraste, o estado de exaltação começa com a ressurreição e continua com a ascensão, sua posição de autoridade e a promessa de um retorno futuro em glória. É uma narrativa completa de redenção e triunfo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Se o objetivo final não é escapar do mundo físico, mas sim redimi-lo, algo simbolizado por um corpo ressurreto e um céu real, de que forma isso deveria mudar o valor que a gente dá ao mundo material e aos nossos próprios corpos no dia a dia?